Hoje lembramos dos lotações por meio de registros e em sua maioria em preto e branco. O ponto final do Lotação Lins Lagoa ficava em plena pista da Avenida Epitácio Pessoa, em frente à garagem de barcos do Botafogo, e era a condução ideal para ir ao Maracanã nos anos de 1960, partindo da Zona Sul. Melhor que o ônibus Grajaú-Leblon ou o Barão de Drummond-Leblon, que paravam mais vezes durante o trajeto. Apesar de a viagem ser longa via Botafogo, Flamengo, Centro, Presidente Vargas, Praça da Bandeira, pegava-se os lotações vazios em seu ponto final e, muito frequentemente, em alguns modelos do Lotação, ia-se sentado em uma cadeira única logo na primeira linha de bancos. No para-brisas dos Lotações vinham escritos os principais pontos por onde ele passava. Lugares como Avenida 28 de Setembro, Estádio do Maracanã, Estrada de Ferro, Carioca, Avenida Presidente Vargas e Rua São Clemente, por exemplo, serviam de atrativo para os possíveis passageiros, uma vez que se tratavam de lugares muito frequentados e de grande demanda de passageiros aqui no Rio de Janeiro. O tráfego até a abertura do túnel Rebouças na década dos anos 1960 era tão reduzido no entorno da lagoa que os Lotações ficavam parados em plena pista, deixando apenas uma faixa de rolamento para os outros veículos provenientes do Humaitá e Jardim Botânico. A temida curva do Calombo, na época, era muito mais perigosa do que hoje, quando as duas únicas chances de os motoristas inábeis ou imprudentes evitarem a queda dentro d'água eram ser contidos pelo coração de pai ou pelo coração de mãe. Duas enormes árvores casuarinas que ficavam no local. No local foi instalado um pardal com limite de velocidade. No início da década dos anos 1960, a linha Lins Lagoa possuía lotações Mercedes-Benz Torpedo com carroceria metropolitana, bem mais bacanas do que os bravos, porém rústicos Chevrolet Sapo. As lotações foram banidas do transporte público na época do governador Carlos Lacerda e ainda sobreviveram mais um pouco como transporte escolar em linhas de locais inimagináveis. As lotações não eram exclusivamente de apenas uma marca. Havia Chevrolet e também Mercedes-Benz, Magiros, Ford e Fargo da Chrysler. Carroceria sim, porque a maioria que rodava no Rio era metropolitana, com motores externos. Em geral, tinham apenas uma porta para entrada e saída, com a cobrança de passagem feita pelo próprio motorista, tal como está ocorrendo atualmente para que as empresas economizem com a mão de obra do trocador, como eram chamados na década de 1950 e 1970. Até o início dos anos 1960, não era necessário ser empresário para atuar no ramo. Bastava ter apenas uma lotação e obter licença para atuar numa das linhas.